Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria, nosso coração, de podermos estar juntos mais um domingo, louvando e adorando ao nosso Deus. Eu queria compartilhar com vocês, para a abertura desse momento de celebração, 1 João lá no capítulo 5. Nós sempre ouvimos as pessoas dizendo, mas eu amo a Deus, né? Às vezes nós vamos compartilhar a palavra com as pessoas e as pessoas falam, não, mas eu amo a Deus, eu amo a Deus. Então vamos para a casa do Senhor, vamos compartilhar, vamos celebrar o Senhor. Não, eu não vou não, eu não gosto muito da igreja, eu também não gosto muito de algumas questões e eu tenho outras coisas para fazer, eu decidi fazer outras coisas da minha vida, né? Mas eu amo a Deus. E isso me leva muitas vezes a ficar pensando, o que é esse amor? O que é amar a Deus? Que que as pessoas falam e a gente às vezes fica se questionando, né? Mas o que é amar a Deus? E aí o João, lá na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 3, ele vem dizer pra gente o que é amar a Deus. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não adianta muitas vezes as pessoas da boca para fora falar assim, eu amo a Deus, se ela não obedece os mandamentos, se ela não obedece aquilo que o Senhor orienta que ela faça. Mas é muito difícil esse negócio de obedecer a Deus. É muito difícil fazer o que a Bíblia manda, o que Deus orienta, é muito difícil. João fala que não. E não sou eu que estou falando, é João. João diz, olha, amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Então esse é o primeiro ponto. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Se eu obedeço. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência agrada o coração de Deus, assim como os filhos. Quando os filhos desobedecem, os pais ficam bravos, porque é uma forma deles demonstrarem que não concordam com aquilo que os pais estão orientando. Da mesma forma, Deus orienta, Deus instrui. E a gente fala, não, eu não concordo com o seu jeito, com a sua forma, Deus. Eu quero viver a vida do meu jeito, segundo o que eu penso que é bom para mim. E aí, segundo a palavra, diz o quê? Então essa pessoa não ama Deus, porque ela não obedece aquilo que Deus diz. Mas eu não obedeço porque é difícil. João diz, seus mandamentos não são difíceis. Por que os mandamentos de Deus se tornam difíceis para a gente obedecer? Porque o nosso coração muitas vezes está longe da presença dEle. Quando o nosso coração está perto do Senhor, quando existe disposição do nosso coração em obedecer e fazer e nos submetermos à vontade de Deus, Ele nos abençoa. Ele faz com que a nossa vontade se converta à vontade dEle. Ele faz com que aquilo que é desejo do nosso coração muitas vezes perca até o valor. E aquilo que Deus orienta se torna muito valioso para nós. Quem é que vence, irmãos? A batalha que é travada nesse mundo pelo nosso coração, pela nossa alma. Como é que a gente faz para vencer isso? Só vence o mundo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, nós cremos que só em Cristo há salvação. Nós cremos que só em Cristo existe a possibilidade de sermos reconciliados novamente com o Pai. Nós cremos que olhando para Jesus crucificado naquela cruz, nós entendemos que aquele era o nosso lugar e não dele. E aí quando ele diz, olha, perdoa porque eles não sabem o que fazem, nós compreendemos profundamente o que ele está dizendo. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Talvez você se pergunte, quais são os mandamentos, pastor, que eu tenho que obedecer? Amar a Deus,
com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ao seu próximo como a você mesmo. Esses são os mandamentos do Senhor. O mandamento do Senhor para mim e para você é amar a Deus primeiramente, e a partir do momento que eu amar a Deus e receber esse amor no meu coração, eu vou poder compartilhar com o outro. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não tenho como dar o que eu não tenho. Quando eu receber e compreender esse amor de Deus por mim, eu tenho condições de compartilhar esse amor com o meu próximo. Então, se você talvez tenha dúvida, poxa, eu não sei se eu amo a Deus ou não, João vem dizer, olha para dentro de você, avalie a sua vida. Você tem vivido uma vida de obediência a Deus? Se você não tem vivido uma vida de obediência a Deus, você tem vivido uma vida de desobediência. E o desobediente, muitas vezes, também é conhecido como incrédulo. O incrédulo também é conhecido como escravo do pecado. E o escravo do pecado, ele não tem lugar na família. Somente filhos têm lugar na família. Um lugar permanente. Olha, aqui senta meu filho, aqui senta minha filha. Por quê? Porque são meus filhos, são minhas filhas. E os escravos não têm um lugar permanente. Porque hoje eles obedecem a Deus, amanhã eles obedecem ao diabo. Depois eles obedecem ao seu próprio coração. Somente aquele que obedece a Deus realmente o ama. Somente aquele que ama obedece a Deus. E eu te convido nessa hora a você olhar para dentro de você. Como você tem vivido a sua vida? É uma vida que demonstra o amor a Deus? Ou uma vida que demonstra amor ao mundo? Aos seus desejos? Uma vida de desobediência? Nós nos reunimos nesse momento, irmãos, pela graça de Deus. Quanto mais nós olhamos para nós e reconhecemos as nossas falhas, mais extraordinária, maravilhosa, graciosa, poderosa, estrondosa é a misericórdia e a graça de Deus sobre nós. Quanto mais você consegue enxergar as suas falhas, os seus erros, maior é a graça de Deus diante dos teus olhos. E eu te convido a orar comigo nessa hora. Bendito Deus, poderoso Pai, misericordioso Salvador, nós te agradecemos, porque se estamos aqui é por causa do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, para estarmos na tua presença como uma resposta de amor ao amor que nós já recebemos, e que habita em nós e que transborda em nós e que nós queremos compartilhar com outros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se temos vivido uma vida de desobediência, de incredulidade, de escravidão do pecado, Pai, em nome de Jesus, liberta a nossa mente, o nosso coração, liberta o nosso corpo disso, Senhor. Nos permita, em nome de Jesus, caminhar, Deus, a passos largos, rumo, Pai, aos lugares celestiais. Nos ajuda, Senhor, a consagrar o nosso coração e a nossa vida, para que o Senhor seja manifestado, revelado e exaltado em nós e através de nós. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem esclarecer diante dos nossos olhos, diante da nossa mente. Se ainda tivermos dúvidas, o que significa amar a Deus, a Tua palavra nas escritas do apóstolo João diz que amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis quando o nosso coração está disposto a isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração disposto. Dá-nos um coração, Pai, disposto a obedecer, a aprender, a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento, Senhor, para compreender as coisas que o Senhor quer que nós compreendamos, Pai. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a caminhar nos passos de Jesus, seguindo a Jesus, Pai, que caminhou para os lugares celestiais e que nós também possamos ir, Senhor, com os olhos fixos no alvo, Senhor, sem olhar, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, sem, Senhor, valorizar mais os desejos do nosso coração do que a vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento de celebração
que os louvores que sejam entoados aqui não sejam apenas com os lábios, mas que sejam com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Pai amado, que haja alegria, que haja júbilo, Senhor, que haja festa no meio do Teu povo, porque se estamos aqui é porque o Senhor um dia nos alcançou, nos libertou, nos chamou para fazermos parte da Sua família, Senhor, nos chamou de filhos e filhas amadas, e o Senhor se agrada muitas vezes daquilo que nós fazemos, e se porventura temos entristecido o Teu nome, Senhor, temos entristecido o Teu coração, Pai, nos corrige, nos disciplina, nos conduz de volta aos caminhos de vida, para que não venhamos a nos perder, mas que sim, venhamos a dar glórias ao Teu santo nome, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, nesse primeiro momento eu queria só que possamos adorar e agradecer o nome do nosso Deus, amém? Os irmãos, posso colocar de pé? Adoremos
Irmãos, vou compartilhar um versículo rápido aqui com os irmãos, que é Salmos 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor, comigo juntos exaltaremos o seu nome. Irmãos, eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como você chegou aqui, mas nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Independente de como está o seu coração, entrega para Ele. Enquanto a gente canta, que a sua oração possa ser de entrega do seu coração, sabendo que Deus é o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Amém? Deus forte.
oferta agora. Louvado seja nosso Deus por nós podermos estar aqui essa manhã, né? Momento de oferta, mais um momento de adoração ao Senhor. Lá no livro de Provérbios, existem vários conselhos para a nossa vida prática, nossa vida em sociedade. E um deles é esse que eu vou ler para vocês agora, que se refere à nossa prática como membros de uma congregação, como irmãos em Cristo Jesus. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os teus barris transbordarão de vinho. Acho que essa palavra por ela mesma já se explica. Como que eu faço para poder ser próspero? Porque a prosperidade, conforme a palavra do Senhor, não é você esbanjar ou ter riquezas a ponto de tornar o seu coração esnobe. A prosperidade, segundo a palavra do Senhor, é você ter o necessário para você viver. O necessário para nós vivermos hoje em dia, nós podermos pagar as contas, nós termos a comida na nossa mesa, nós podermos ter um trabalho. Quem não tem um trabalho é você poder cuidar da sua casa, dos seus filhos, daqueles que você ama, você poder colaborar, você ter a roupa para vestir, ter a água para beber, ter a luz para aquecer o chuveiro para você tomar o seu banho. São essas necessidades básicas, você as tem? Se você as tem, você é próspero. Temos dificuldades? Temos. Temos tribulações? Claro que temos. Porque muitas vezes precisamos, e muitas vezes o nosso coração que coloca essas dificuldades na nossa vida, porque a gente quer. Nada é suficiente. Mas, irmã, você falou, como que eu faço para ser próspero? Início da sua frase. Pois é, honre ao Senhor com todos os seus recursos. Todos os seus recursos. Não é só você trazer o dízimo. Um tempo que você gasta limpando a igreja é honrando ao Senhor. Um tempo que você gasta fazendo alguma coisa em prol do seu irmão é honrar ao Senhor. Quando você colabora com alguma coisa que a gente faz aqui, é honrar ao Senhor. Quando você se faz presente, quando tem um chamamento de algum evento, alguma coisa diferente do culto de domingo, você está honrando ao Senhor. Porque é um recurso que você tem. É o seu tempo. É o seu tempo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A gente não planta hoje, né? Nós somos da cidade. A gente trabalha em alguma coisa. Então os frutos desse trabalho são os primeiros do Senhor. Porque se você tem o trabalho, é porque foi Ele que permitiu. Porque tudo é permissão do Senhor. A palavra também nos fala e nos ensina que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão do Senhor. Então, mais um conselho. Honre o Senhor com todos os seus recursos e traga os primeiros frutos da tua plantação, do seu trabalho. E aí o que acontece? Os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordantes de vinho. O vinho, quando a gente fala de vinho aqui na palavra de Deus, fala, mas eu não bebo. De repente pode ter alguém que fala, mas eu não bebo. Para que eu vou ter o celeiro, os barris transbordando de vinho? Amado irmão, irmã, que talvez não tenha entendido. O vinho é alegria. Então os seus barris, a sua vida, a sua reserva,
será transbordante de alegria, confirmando mais um conhecimento que temos da palavra do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria vem do Senhor, é fruto do Espírito Santo. Então, esses são os conselhos do livro de Provérbios para nós. Amém? Que nós possamos honrar, eu também. Essa palavra falou muito ao meu coração. Que nós possamos honrar a casa do Senhor para sermos alegres e prósperos, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Nossa, e muitas vezes o nosso coração, ele não está... Nós temos dias que nós não estamos alegres, nós temos dias em que nós achamos que Deus não está falando com a gente, que Deus não está olhando para a gente. É aí onde nós temos que buscar mais intensamente o Senhor, porque só Ele pode trazer vida ao meu e ao seu coração. Nós vamos tocar o último louvor. Os irmãos que quiserem trazer suas ofertas podem ficar à vontade, e que os irmãos possam cantar com a gente. Cantem de coração, para que Deus possa trazer vida ao coração de cada um. Amém? Teu
Obrigado por isso, por essa manhã. Obrigado pela minha vida, a vida de cada irmão que está aqui hoje, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações essa manhã. Que o Senhor possa trazer vida ao coração de cada um aqui, Deus. Porque só o Senhor sonda e conhece o coração de cada um, Pai. Que possamos estar rendidos na Tua presença, Deus, e que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, Deus. Louvado seja o Teu grandioso e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É tão profundo, é tão imenso. Esse é o amor do nosso Deus por nós, que nos leva a cantar, nos alegra o coração, faz até a gente bater palma e ficar feliz aqui, né? Dá calor. Esse é o nosso Deus, é um Deus que inflama o nosso coração, que aquece a nossa alma e nos faz entender que existe algo muito maior para nós do que o aqui e agora. Pois é, estou até meio rouco, estava cantando ali atrás. Essa semana temos oração, terça-feira. É importante estarmos na oração, é essencial. A oração é o ar da nossa alma. É a oração que alimenta a nossa alma, que nos faz nos tornarmos mais íntimos de Deus. Então na terça nós teremos oração. Mas tem um detalhe. Eu estava ali atrás e eu decidi uma coisa. Eu vou estar aqui todos os dias dessa semana, das 8 até as 9, 9 e um pouquinho, em oração. 8 da noite, tá? Porque os irmãos estão trabalhando durante a manhã. Então, para que a gente possa alcançar um maior número de irmãos, o irmão fala assim: ah, mas eu não fui porque era de manhã, eu estava trabalhando, né? Então não tem essa desculpa de, eu estava trabalhando. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós vamos estar aqui, às 8 horas da noite, das 8 até umas 9 horas. Mas por que, pastor? Porque a gente precisa orar. A coisa mais importante na vida de um cristão é a oração. E nós precisamos orar. Se nós queremos entender qual o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, a gente precisa ter oração. A gente precisa orar, a gente precisa colocar diante do Senhor. Detalhe, na sexta-feira, no sábado, a gente não vai estar aqui às 8 da noite. No sábado a gente vai estar aqui às 7 da manhã. Sábado tem oração das 7 da manhã até o meio-dia. Nossa pastora é overdose de oração essa semana. Eu quero que você tenha uma overdose de intimidade com Deus essa semana. Só não vem orar quem não quiser, porque vai ter oração todo dia. E no sábado eu quero que você venha de jejum ainda. Sábado e domingo. Domingo nós temos ceia. Então no sábado você vem de jejum. Nós vamos orar das 7 ao meio-dia. No culto de domingo próximo, no próximo domingo nós temos ceia do Senhor. Venha também em jejum. E a gente vai quebrar o jejum com a ceia, sentado à mesa do Senhor. E mais ainda, nós vamos quebrar o jejum com uma ceia
aqui, né? E também com o almoço. Nós vamos vamos retomar o nosso almoço que a gente fazia todos os domingos de ceia. Então, domingo que vem, você também está convidado a almoçar aqui conosco. Amém? A gente vai ter o culto, vamos ter o nosso momento de ceia do Senhor e depois o povo de Deus, nós vamos aqui ir lá para trás, vamos almoçar juntos, compartilhar da mesa. Então, cada as irmãs vão estar organizando aí no grupo da igreja aí, quem vai trazer o quê, para a gente fazer um junta-panela, tá bom? O que você ia comer na sua casa, você traz para comer aqui com seus irmãos, para compartilhar, tá bom? Momento de comunhão, momento de intimidade, momento da mesa, tá bom? Então essa semana, oração de segunda até o sábado, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Pastor, e na sexta-feira, e o estudo? Vai ter o estudo e vai ter oração. Amém? Então tá bom. Porque eu vi pessoal, mas e o estudo? Vai ter estudo. Não vai deixar de ter o estudo. Nós vamos ter o estudo e vamos ter oração. Tá bom? Então, de segunda a sexta-feira, das 8 horas até as 9. Sábado, oração das 7 da manhã ao meio-dia, em jejum. Domingo, nosso culto. Chega mais cedo, meu irmão, minha irmã. Por favor, chega umas 9h30 aqui para a gente orar. A gente ora das 9h30 até as 10. E aí a gente começa o nosso momento de celebração depois, né, com todos. Mas nós temos um momento de intimidade, de oração, de preparar o nosso coração para ouvir o Senhor falar. Tá bom? Domingo também jejum. Tá certo? No domingo não se preocupe. Eu queria fazer na igreja. Você vai fazer o almoço no domingo? Então, traz pra cá. É só isso, tá bom? Não esquenta a cabeça. Pastor, mas eu ia comer ovo domingo. Que bom, ovo é bom. Traz o ovo pra cá. Tem problema não. Se for cozido, você pode trazer. Se não quiser cozinhar em casa, cozinha aqui. Se for para fritar, a gente frita aqui. Não tem problema. Tá bom? Arroz, feijão e ovo. Tá ótimo. Tá certo? Oração. Nós precisamos orar, irmãos, pelos enfermos. Para que os enfermos, em nome de Jesus, possam estar sendo recuperados, restaurados, né? A irmã Dinalda hoje está no hospital agora de manhã, ela não passou bem. O irmão Damião vai operar amanhã, né? Tem cirurgia amanhã marcada. A irmã Ângela, eu tive com ela ontem, ela está se recuperando também, né? Ainda não está pronta para voltar. Falei para ela, fica calminha, irmã, fica em casa, não precisa se apressar não. Tem um tempo certo para a senhora se recuperar para poder voltar bem, né? Nós temos também a minha mãe, que não está muito legal, ela caiu na semana passada, né? Aí passou no médico, aí está com um lado do corpo inflamado, está tomando medicação, tá? Então, para que ela se recupere também, para retornar conosco. Irmã Fátima? Eu queria pedir oração para minha nora, faz 10 dias que ela está com uma tontura, passou no médico esses dias, ficou praticamente 2 dias eu peguei uma observação lá e não sabe o que é. Começou vomitando e tontura. Amém. Qual é o nome dela, irmã? Qual é o nome dela? Aline. Oração pela Aline, para que os médicos possam identificar qual o problema da tontura que ela está tendo ali, que os médicos não conseguem, né, desvendar. Existem alguns mistérios do nosso corpo que são complicados, né? Algumas coisas que acontecem com a gente e dá muito trabalho para os médicos. Eles procuram e não acham. E enquanto eles procuram, a gente vai gastando, né? Toma esse remédio aqui. Aí você toma o remédio que era para melhorar um negócio e estraga outro. Aí você volta lá, não, esse daí eu acho que não funcionou. Então toma esse outro aqui. E, né, tentativa e erro, e a gente vai gastando, porque remédio não é coisa barata. E a nossa saúde é algo precioso. Então a gente precisa interceder por esses irmãos, pela Leila, pela Marisa, né, que a gente sempre intercede por elas. Hoje elas não estão aqui, né, que o Senhor possa alcançá-las. Fala, irmã. Eu queria estar pedindo oração pela família do meu sobrinho. Ele foi hospitalizado e os médicos ali procurando o que estava acontecendo. Apareceram 3 tumores e os 3 são malignos. E eu queria assim, estar pedindo oração dos irmãos e enquanto os outros meus sobrinhos, porque ele já foi desenganado, está com os dias e as horas contadas, mas todavia é a vontade do Senhor que vai prevalecer.
Então, eu queria assim uma pequena oração para a igreja, para poder estar dando força aos dois do meu sobrinho, né? Amém. Qual é o nome do seu sobrinho? Emanuel. O Emanuel. Então, o Emanuel está com 3 tumores, está desenganado pelos médicos. Nessa hora, a questão mais importante que deve ser colocada diante dele é se ele está preparado para encontrar com Jesus, né? Porque no nosso coração, quando essas questões aparecem, né, diante de nós, nas nossas famílias, a gente sempre tem o desejo de que Deus cure a pessoa para que a pessoa continue conosco. O problema é que tem alguns estágios em que as pessoas elas já não têm mais uma recuperação plena. Alguns ficam cegos, surdos, perdem membros, ficam vegetando, e o nosso egoísmo, o egoísmo do nosso coração, muitas vezes anseia para que essa pessoa, mesmo assim, ela fique aqui, né? Isso é um egoísmo nosso, que nós precisamos abrir mão disso, que é muito melhor que essa pessoa seja curada para a eternidade e esteja com Jesus sem sentir mais dor ou sofrimento, do que ficar conosco aqui só para a gente ter, para ver e ver o sofrimento da pessoa, porque são dias de sofrimento e dor, né? Então muitas vezes é um egoísmo muito grande da nossa parte ansiar para que as pessoas fiquem, mesmo em condições extremamente precárias, só para satisfazer a nossa vontade. Lembra que a gente falou alguns domingos atrás de que a oração mais poderosa é aquela que diz: Senhor, eu gostaria tanto que o Emanuel ficasse e tudo mais, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, que o desejo do nosso coração é que a vontade do Senhor ela prevaleça em todas as circunstâncias, todas as situações, todos os nomes que nós falamos e aqueles que não falamos, mas que trazemos no nosso coração. Amém? Para que isso, orando pelos enfermos, orando para que nós possamos aprender a fazer discípulos, porque eu estou ouvindo os irmãos lendo os livros, o livro que a gente compartilhou, né? E eu tenho ouvido os irmãos falar: pastor, mas é complicado, né? É difícil, não é fácil esse negócio. Eu falei: mas eu nunca disse que ia ser fácil. Eu falei que a gente precisa se dedicar, estudar esse livro junto com a palavra de Deus e ser orientado pelo Espírito Santo, para que Ele nos direcione como a gente vai fazer. E aí precisa de muita dedicação nossa, precisa de muito amor da nossa parte, para que a gente possa fazer aquilo para o qual nós fomos chamados, a nossa missão, que é fazer discípulo. Fazer discípulo nunca foi fácil e nunca vai ser fácil, porque fazer discípulo requer primeiro a morte do meu eu, da minha vontade, do meu querer. Se eu não morrer para mim mesmo, dificilmente eu vou fazer um discípulo de Jesus. Eu posso reproduzir em outra pessoa aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, a minha má vontade, a minha má disposição de muitas vezes, mas ele não está querendo, pastor, então, não, peraí, não é questão de que ele não está querendo. Você toma remédio porque você gosta, porque é gostoso? Não, você toma remédio porque precisa. E o remédio, quando ele vem, ele faz aquilo para o qual ele foi receitado, né? E o remédio para o pecado é Jesus. E o pecador não quer tomar remédio, não quer tomar Jesus, porque Jesus vai fazer a gente primeiro morrer para depois ter vida. Quem aqui quer morrer? O primeiro chamado de Deus para mim e para você como igreja de Cristo é morte. Primeiro você morre, para depois eu te dar vida. Se você não quer morrer, dificilmente você vai ter vida. E é o que a palavra de Deus diz, não sou eu quem diz, não é o pastor Maurício que está dizendo, é a palavra de Deus que nos diz isso. Aquele que quiser guardar e preservar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus vai receber a vida eterna. Amém? Então que o Senhor nos ensine a fazer discípulos. Depois eu vou marcar o dia para a gente poder se reunir para começar os trabalhos em cima dessa literatura que a gente está desenvolvendo. E aí é uma questão assim, eu passei para a liderança, mas qualquer irmão que quiser participar tem que ler o livro também. Pode participar? Pode. Pastor, eu quero participar desse negócio aí de fazer discípulo aí que vocês estão fazendo na liderança. Pode participar. Primeiro requisito, você tem que fazer a leitura do livro. Que livro? A formação do discípulo.
Se você quiser, depois eu jogo lá no grupo e aí você compra, baixa, imprime, faz o que você quiser com ele, mas precisa fazer a leitura. Porque sem a leitura você não tem como desenvolver o trabalho, tá bom? Soninha, vem para cá, vamos orar pela Soninha que vai ministrar a mensagem aos nossos corações nessa manhã. Quero pedir para que você se coloque de pé. Se você não trouxe no seu coração uma pessoa e você não falou, é o momento de você orar também por ela, não tem problema. Você pode abrir os seus lábios, orar por essa pessoa. Talvez a gente, na terça-feira, nós oramos por pessoas que estavam enfermas física, mental e espiritualmente. Porque essa questão de enfermidades, de doenças no nosso corpo, de enfermidades na alma, ela é muito importante. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. E por causa dessas enfermidades, muitas pessoas dentro da igreja estão fracas, doentes, e tem muita gente dentro da igreja que já morreu espiritualmente. Já não tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito. Já não tem mais disposição de servir. Já não tem mais o desejo de cumprir a missão para o qual foi chamado, que é fazer discípulo. Essa pessoa já está tão morta espiritualmente que ela não deseja a morte para receber vida. Ela só quer ficar na morte. E muitas pessoas dentro da igreja já morreram espiritualmente. Mas nós cremos num Deus que pode trazer vida a um vale de ossos secos. Nós podemos fazer isso por meio da oração, sermos instrumentos de Deus na vida desses irmãos, dessas pessoas que estão mortos espiritualmente, doentes, fracos, para que Deus os fortaleça, para que Deus os cure e para que Deus dê um avivamento. E aí precisa que nós venhamos a interceder por essas pessoas, que a gente abra a mão de conforto, de descanso, de qualquer coisa que possa satisfazer a nossa carne, para que nós possamos orar, interceder, suplicar, rogar ao Senhor, para que Ele venha, para que o Espírito dele seja soprado sobre nós, para que a igreja do Senhor, ela possa realmente transbordar de alegria, de vida, de júbilo, que possa compreender que foi salva para alcançar os perdidos e não para viver uma vida de comodismo. Então eu te convido a orar agora, durante a semana e enquanto você tiver fôlego, para que o nome do Senhor seja santificado no nosso coração, para que nós tenhamos disposição de alcançar os perdidos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua libertação, a Tua salvação, a Tua cura. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança os enfermos, restaura-os, ó Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Cura, Senhor, liberta, salva, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, para que as pessoas possam ver os Teus milagres, Senhor. E que essa cura seja feita, Senhor, ou para que a pessoa permaneça conosco, ou para que ela seja curada para a eternidade. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos nos alegrar, descansando na provisão do Senhor, descansando na ação poderosa do Teu Espírito, sabendo, ó Deus, que aquilo que incomoda o nosso coração e a nossa mente pode ser entregue no Teu altar e que nós podemos descansar no Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Deus, em nome de Jesus, eu quero hoje, Senhor, pedir aqui, ó Pai, que o Senhor fortaleça os meus irmãos, para que abram mão, Senhor, dos seus momentos de lazer, de conforto no decorrer desta semana, para que estejam aqui no período das 8 às 9, Senhor, para que possamos orar, para que possamos ter pelo menos um momento de intimidade com o Senhor por dia no decorrer dessa semana. Eu peço ao Senhor, Deus, que toda a ação do inimigo, todas as hostes do inferno, do maligno, caiam por terra, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que impede as pessoas de estar aqui em oração, Senhor, seja retirado, Pai. A preguiça, o comodismo, o lazer, não sei, Senhor, cada um tem as suas desculpas para não estar na presença do Senhor, buscando a Tua face. Mas eu oro ao Senhor, que nós possamos ter uma semana de consagração na presença do Senhor. Que no sábado nós possamos estar aqui, Senhor, num período um pouco maior, das 7 ao meio-dia,
para que possamos lutar contra os desejos da nossa carne, contra o pecado que habita em nós, contra, Senhor, o sistema maligno que nos incita a todo momento, Senhor, a abandonarmos a Tua palavra, contra os falsos profetas, contra os falsos evangelhos que são pregados, ó Deus, contra, Senhor, em nome de Jesus, os desejos carnais que habitam em nós, contra o diabo e Satanás, os seus demônios, que tentam nos tirar da presença do Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, nós tenhamos uma semana de consagração, que lutemos, Senhor, com as armas da palavra do Senhor, com a presença do Santo Espírito, Deus. Eu rogo ao Senhor neste momento pela vida da Soninha, que vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações, que em nome de Jesus, Senhor, ela seja revestida de poder e autoridade nessa hora, Deus, para ministrar a vidas, para ministrar ao inferno, para ministrar a corações duros, para que em nome de Jesus, ó Pai, haja a transformação necessária, que haja uma revolução dentro da nossa mente, Deus, para que a Tua palavra encontre um lugar real e verdadeiro na nossa vida, Deus, nos transformando e nos fazendo, Senhor, conforme a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e que não só ouve, mas age de acordo com a promessa que o Senhor tem reservada para cada um de nós e para a Tua igreja. É a nossa oração nessa hora, Pai amado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã eu gostaria de só compartilhar um texto bíblico com os irmãos, do que eu vinha meditando há alguns dias. Gostaria de falar hoje sobre aquela parte que Pedro nega Jesus. E o nosso texto hoje é Mateus 26, de 31 a 35. Então, os irmãos, por gentileza, abram a palavra do Senhor. Mateus 26, 31 a 35. Nós cantamos, o hino diz assim: Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Quando nós estávamos cantando esse hino, eu destaquei, naquele momento, em nosso novo coração. Cristo é a nossa vida em nosso novo coração. Mateus 26, 31 e 35. Mateus 26, 31 a 35. Jesus prediz que Pedro o negará. Se entende, Jesus antecipadamente disse: Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Antes de acontecer, Jesus avisou, revelou, mostrou a Pedro o que haveria de acontecer com ele. Versículo 31. Obrigada, minha querida. Então Jesus lhes disse aos discípulos: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu imediatamente: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Jesus respondeu: Pedro, eu afirmo, asseguro com toda certeza, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro negaria. Certo? Então Pedro vai negar Jesus antes do galo cantar. Mas Pedro declarou, insistiu: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Irmãos, eu estava lendo alguns textos antes e é engraçado,
a pessoa, Jesus, ele é homem e Deus, né? A divindade é a humanidade de Jesus. Jesus vinha, uns textos antes, de situações muito difíceis. Ele só estava levando no lombo, né? É traição, é terrível. Em Mateus 26:2, Jesus sabia que dali a 2 dias daquela situação, ele seria entregue para ser crucificado. Ele sabia. Mateus 26:2 é a parte que ele estava com Jesus antes de ser ungido por aquela mulher de Betânia. Ele já sabia que dali a 2 dias ele seria o quê? Entregue para ser crucificado. Em Mateus 26, de 6 a 13, ele foi ungido pelaquela mulher de Betânia, que jogou aquele perfume caro sobre a sua cabeça. Aí os discípulos, as pessoas criticaram, falando assim, gastando esse perfume tão caro, né? Poderia doar aos pobres. Aí Jesus fala, olha, deixa ela, porque ela está preparando o meu corpo para ser embalsamado. Ele sabia que ia morrer. E Jesus falou que onde o evangelho fosse pregado, o que a mulher fez ia ser contado. Em Mateus 26, de 14 a 16, o pacto de traição de Judas e os membros do Sinédrio já estava em andamento. Já estava combinando as moedas que ia ganhar para entregar Jesus. Jesus já estava ciente de tudo isso aí. Em Mateus 26, 20 a 25, durante a ceia, a última ceia do Senhor com seus discípulos, Jesus revelou que Judas iria traí-lo. Olha, tem um de vocês aí que vai me trair. Não, Senhor, vai me trair. Aquele que comeu comigo aqui no meu, bocado do meu prato vai me trair. E era Judas. Jesus revelou. Haverá traição aqui. Aí em Mateus 26, 31, Jesus prediz, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Interessante que, se a gente for lá em Lucas, que conta a mesma história, a gente vai ter uma situação, um detalhe diferente que nos ensina muito. Lucas 22, 31 a 34. 22, 31 a 34. Olha só. Lucas 22, 31 a 34. Jesus falando para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Mas ele respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro estava seguro, né? Respondeu Jesus, Pedro, vem aqui, eu vou dizer uma coisa para você, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me dirá que não me conhece. Irmãos, Jesus, ele manifestou a sua divindade porque ele revelou antecipadamente a negação de Pedro. Isso mostrava ali a divindade dele, ele revelou antes de acontecer. Isso nos ensina que Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Você não sabe o que você vai fazer, mas Deus já sabe. Aí às vezes você entra numa situação, fica desesperado e Deus já sabia. Deus já sabia. Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes a gente fica surpreso com nós mesmos, né? Mas Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Sabe, nunca é pego de surpresa, sempre sabe o que vai acontecer e sempre sabe o que fazer. Deus é o Deus da ação, porque Ele sabe de todas as coisas. É interessante porque Jesus disse aqui que Satanás havia pedido para cirandar Pedro como trigo. Não é isso? Não é isso que Jesus falou para Pedro? Queria peneirar-o como
trigo. Irmãos, eu estava verificando o que é como se ciranda o trigo. Olha que interessante. A pessoa pega uma braçada de trigo ceifado e ele começa a bater com muita força na peneira, de maneira que os grãos passem pela peneira e fiquem depositados num pano. Esse é o processo da ciranda. Então pega uma braçada de trigo e começa a bater com força, com muita violência. Com isso se espera que os grãos passem pela peneira e fiquem naquele pano que está abaixo da peneira. Então é para separar o trigo do grão. Satanás havia pedido para fazer isso. O que acontece? Para Satanás, o que ele pretende, o que ele quer, o que ele anseia em ver é essa violência, né? Essa violência e a repetição do processo, que é batido muitas vezes com violência para que o grão se desgrude do trigo, né? E esse processo é muito violento. É muito violento. Para Satanás, o proveito não está nem na palha que fica na mão da pessoa que está ceifando, nem nos grãos que ficam sobre o pano, mas no prazer que extrai da violência do processo. Entende? É a violência do processo que desagrega o fruto que estava na planta, na planta. E se a planta não tiver frutos, melhor ainda. Se não tiver fruto, melhor ainda. Aí é mais recompensador para Satanás quando não tem fruto. Satanás havia pedido para cirandar Satanás como trigo. Então Satanás ali, ele anseia em ver o processo violento, né? Da desagregação do fruto do fruto que estava na planta. Irmãos, olha só, o que você pensaria se você fosse como Pedro, que andou com Jesus por 3 anos, expulsou demônios, curou enfermos. Aí, depois de tudo isso, Jesus olha para você e fala assim: ó, irmão Abissuri, você precisa se converter. Você vai precisar se converter. Depois de tudo isso que eu fiz para o Senhor, todas as minhas ações para o Senhor, eu ouço do Senhor: você precisa se converter. Irmãos, o interessante do texto de Mateus 26 é que, não obstante Jesus ter falado que, olha, Satanás vai cirandar como trigo, ele se colocou como intercessor. Mas eu orei por você para que você não desfaleça. Satanás pediu autorização, né, na verdade, porque ele diz assim, ó, 26:31. 26:31, 35, me perdi aqui. Não, é um texto que fala que Satanás havia pediu autorização, é Lucas, né? É em Lucas, Lucas 22:31. Diz assim, olha, que interessante. Simão, Satanás pediu vocês, irmãos, Satanás pediu, foi solicitar autorização para peneirar como trigo. Mas, diz a palavra do Senhor, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Irmãos, o interessante aqui é que Jesus, ele não intercede para que Pedro não seja cirandado como trigo, mas que ele não desfaleça. Amém? Jesus não orou, não intercedeu para que Pedro não fosse cirandado, mas que ele não desfalecesse. Irmãos, muitas vezes nós também somos cirandados como trigo. O processo é violento.
repetidas vezes, não é? Nós somos cirandados como o trigo também. Mas isso é importante, eu já até trouxe uma mensagem sobre isso, a importância das provações, né? Provar nossa fé. Isso é muito importante acontecer, por quê? Para que a gente desenvolva realmente o aprendizado e a maturidade. Irmãos, vamos pensar aqui. Pedro estava muito certo de que ele não negaria Jesus. Ele várias vezes ele reiterou: Senhor, se for preciso morrer, ser preso, eu vou junto com o Senhor, não vou te negar. Será que Pedro, era uma convicção de Pedro, essa afirmação? Ele foi impulsivo, ele era hipócrita no sentido de dizer algo que ele não cria. O que será que aconteceu com Pedro? Não é? O que será que aconteceu com Pedro? Porque ele foi insistente: não, Senhor, eu não vou te negar. Mas o Senhor vai negar, Pedro, vai negar. Você vai me negar. Então o que acontece? Muitas vezes, irmãos, a gente pergunta assim: por que eu precisaria então ser provado, cirandado pelo trigo? Porque a gente parte do princípio que a aprovação, ela não serve para provar para o Senhor quem nós somos, mas a aprovação, ela serve para provar para nós mesmos quem nós somos. Não é? Então, digamos assim, essa tese fica firmada nessa palavra. Por que Pedro teve que ser cirandado como trigo? Porque ele afirmava que não negaria. Jesus falou assim: você vai me negar. Para que Pedro tivesse certeza, convicção de que ele não estava tão preparado assim como ele imaginou que estivesse, Jesus permitiu que ele passasse pela situação. Então, muitas vezes, as situações que a gente passa é para provar para nós mesmos como é que nós respondemos às situações e como está a nossa fé. Então, está provando a nossa fé para nós mesmos. Depois que antes do galo cantar, quando Pedro negou 3 vezes, ele lembrou das palavras de Jesus, né? Irmãos, Pedro andou com Jesus 3 anos, houve cura, milagre, fez muitas coisas com o Senhor. E aí a gente traz para nós também: por que eu teria que ser cirandado como o trigo, se eu sirvo ao Senhor, estou sempre aqui, cultuando a Deus, fazendo as coisas, né, que Deus pede, não é? Por que eu teria que ser provado, afligido? Então, irmãos, Efésios 6,12 nos responde. Diz o seguinte, Efésios 6,12. Efésios 6,12. Nossa, preciso ir rápido. Diz o seguinte: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, nós precisamos entender que existe um mundo espiritual que nos acompanha. Satanás anda ao nosso derredor buscando quem ele possa tragar. Mas o nosso foco nunca pode ser no que pode acontecer. Satanás está aqui me cirandando, né, ao meu redor, procurando uma brecha, uma oportunidade. A gente precisa focar na intercessão de Jesus. Porque nós muitas vezes erramos porque nós entendemos que é pelo que nós fazemos que seremos vitoriosos. É o que eu faço, é como eu desenvolvo, como eu procedo, qual a minha, né, como eu vou fazer. Não, na verdade tudo é graça. Se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, certamente Pedro teria desfalecido. Jesus falou: olha, Satanás vai cirandar você, mas eu já orei por você. Eu já orei para que você não desfaleça. Então, quem é o grande intercessor? Jesus. Então, nós temos que olhar para quem? Para o intercessor. Vocês estão entendendo? A gente se desespera porque a situação está ali, né? O processo da ciranda do trigo está batendo, né? Aquele processo para desagregar os grãos. Mas a gente precisa olhar para onde a gente tem que olhar, para Jesus que já intercedeu por nós.
é o nosso intercessor. Na verdade, Jesus, antes de subir aos céus, intercedeu por todos nós, né? A oração de Jesus. Mas ele continua intercedendo. Ele é o nosso grande intercessor diante de Deus. Então, às vezes, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, elas não vêm, custam mais a vir, né? Porque a gente acha que é do nosso jeito, da nossa forma. Tudo é graça de Deus. Quem vai nos fortalecer é a intercessão de Jesus. Independente da situação, entende, irmãos? Se Jesus não intercedesse, nós desfaleceríamos. Não desfalecemos porque Jesus é o grande intercessor. Ele garante que nós não desfaleçamos. É Ele, não sou eu. Tira os olhos, vamos tirar os olhos de nós mesmos, né, dos nossos esforços, do que podemos fazer, e vamos olhar para o Senhor. Irmãos, agora vamos entrar no texto da situação da negação. Foi na casa do sumo sacerdote onde Jesus enfrentava a interrogação do Sinédrio. Jesus estava lá, foi levado, estavam lá no Getsemane, chegou aquela turma toda, foi lá, prendeu Jesus. Os discípulos, saíram correndo, não foi? Saíram correndo, porque Jesus estava sendo preso. Ficaram 2 que seguiram a Jesus, que foi Pedro e provavelmente João, tá? Onde está isso? Depois eu pego aqui a referência, porque eu acho que está um pouco mais para frente. O que aconteceu? O sumo sacerdote invocava, exigia uma resposta de Jesus, que estava sendo acusado, dizendo se ele era o Cristo, Filho de Deus. Em Mateus 26, 64, Jesus ficou naquela assim, você está falando, né? Você que está me perguntando, que está afirmando que eu sou Jesus, o Filho de Deus. Então deixou não esclarecido. Agora, em Marcos 14, 62, Jesus fala com todas as letras, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele não vacilou e confessou a verdade. Só que, ao mesmo tempo, lá fora, Pedro, né, estava, o quê? Não mostrando a mesma convicção e coragem. Enquanto Jesus estava sendo o quê? Interrogado no Sinédrio, Pedro estava lá fora no pátio, com muito medo, muito vacilante, não estava conseguindo reconhecer que seguia Jesus como Senhor. Vamos pensar o que aconteceu naquela noite, vamos tentar entender. Qual que era a circunstância? Quando Jesus foi preso no Getsemane, Pedro, o que ele fez? Ele decepou a orelha de um parente de um soldado do Sinédrio, não foi isso? Passou a espada e cortou a orelha. Aí, o que aconteceu? Os discípulos se dispersaram, João e Pedro acompanharam Jesus no caminho até a prisão, né, para ser interrogado, na verdade. E o que aconteceu? Quando Pedro observa que Jesus estava sendo interrogado, ali no Sinédrio, ele sabe a situação que ele enfrentaria por ter cortado a orelha de um parente de um soldado que estava lá dentro. Então eu penso, irmãos, lendo esse texto, que o grande medo de Pedro era porque ele tinha vindo de uma situação que ele havia decepado a orelha de um parente de um soldado lá. Imagina, você ter que entrar num local em que você está totalmente, como é que fala? Sujo, né? Sujo na fita. Não é? Ele tinha que entrar lá e ele tinha decepado a orelha, então ele ficou preocupado. O que aconteceu? João 18,15 é a referência que eu falei para os irmãos que estava mais para frente, 18,15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus e provavelmente João, que estava com Pedro, era conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando. Então aqui essa situação, quando os dois seguiram a Jesus, os outros foram embora, mas Pedro e provavelmente João acompanharam Jesus até a casa do sumo sacerdote. Só que provavelmente João,
ele era conhecido do sumo sacerdote. O que ele fez? Por ser conhecido do sumo sacerdote, ele entrou com Jesus no pátio da casa. Então Pedro entrou na casa do sumo sacerdote porque João conhecia, ali era conhecido. Entrou no pátio, mas teve que esperar do lado de fora da porta. Entrou no pátio, mas não entrou, ficou do lado de fora da porta. O outro discípulo, que provavelmente era João, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então, Pedro entrou na casa do sumo sacerdote por causa de, provavelmente, João, que era esse discípulo que acompanhava ele, porque tinha relacionamento ali dentro. Então, João ali meio que abriu as portas para que Pedro pudesse acompanhá-lo. Tudo bem. O fato de Pedro ter cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, 18:26, João 18:26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não vi você com Jesus lá no Olival, no Getsemane? Olha só. A situação de Pedro, irmãos, eu penso, tá, que ele insistiu com Jesus, que não o negaria, que seria preso se fosse possível, morreria por Jesus. Não foi por impulso. Tem pessoas que falam por impulso, professam verdades que não sustentam. Então aí a gente também pode considerar, porque a palavra de Deus diz muito lá em Provérbios para tomar cuidado com o falar. A gente se compromete muito com o que a gente fala, porque é impulsivo. Eu não vejo Pedro impulsivo aqui. Eu acho que realmente ele acreditava que seria possível ele cumprir isso. Não acho que ele foi impulsivo, não acho que ele foi hipócrita. Na minha opinião, não foi hipócrita. Não falou algo que ele jamais faria. Ele acreditava que ele seria capaz realmente de enfrentar tudo e todos. Não é? Então, eu penso que realmente foi para provar a fé dele. Deus permitiu, autorizou Satanás a se andar para que Pedro pudesse enxergar quem ele era e se converter. Jesus falou: depois que você se converter, fortalece seus irmãos. Interessante, né? O que acontece? Pelo fato de Pedro ter cortado a orelha do servo, quando ele se aproximou da casa do líder do judeu, ele ficou com medinho, né? Aí quando João conseguiu levar ele para dentro, o medo foi aumentando. Já pensou se eu encontro o parente do homem que eu cortei a orelha? Não é? Só que quando o João entrou, falou com a moça, falou assim: ó, deixa ele entrar, e ele entrou, ele ficou com os guardas ali no pátio, né? Ficou com os guardas. Estava muito frio, ficou se aquecendo ali, ficou com os guardas. Irmãos, uma coisa também que eu destaquei aqui, que eu acho que a gente tem fundamentação bíblica para refletir e pensar, é que João acabou sendo um instrumento de colocar Pedro numa situação muito difícil. Porque vocês percebem que João, provavelmente João, né? Tudo indica que era João. Ele entrou, foi lá, falou com a moça olha, abre a porta para o meu amigo entrar. Estava tudo tranquilo, parece que João não tinha dificuldade naquele momento. Para ele estava tudo certo. Quem estava com muito medo era Pedro. Pedro estava com medo da situação. E eu imagino que seja porque ele tinha decepado a orelha. Ele sabia que se alguém reconhecesse ele ali, ia ficar complicado para ele. João estava tranquilo. Então João, na tranquilidade dele, na ingenuidade dele, colocou Pedro numa situação difícil. João não tinha dificuldade nenhuma em ficar ali perto dos judeus, mas Pedro estava com dificuldade na situação. Irmãos, primeiro desafio de Pedro veio de uma escrava. Quando a escrava lá, que abriu a porta, falou assim para ele, João 18:17, diz assim, a moça perguntou para ele: você não é um dos discípulos de Jesus? A moça lá da porta. Ele: não, nem conheço.
Segundo desafio, quando ele estava ali no meio dos guardas se aquecendo, né? João 18:18. Fazia frio, estava lá com os guardas se aquecendo. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava com eles se aquecendo. Certo? Aí, um dos guardas, 22, um dos guardas que estava ali perto, né? Não, esse aqui é outro. Não, peraí. Peraí, eu me perdi aqui. Então, não, esse aqui Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, isso, obrigada, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos de Jesus? Estava ali com os soldados. Você não é um? Não, imagina, não sou não, tá me confundindo. Não, deve ter alguém parecido comigo, mas eu não. Terceiro desafio de Jesus foi quando, olha irmãos, um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, olha isso, cuja orelha Pedro havia cortado, insistiu: eu vi você com Jesus no Olival, me parece que eu vi você lá com ele. Pedro falou: não, está me confundindo, sou eu não. E é interessante, irmãos, às vezes a gente lê os versículos e um detalhe faz a diferença. Enquanto um dos guardas estava aqui perguntando para Pedro assim: você conhece Jesus? Jesus estava sendo esbofeteado lá no interrogatório. 18, 19 e 22, olha lá. Enquanto um sustentava aqui: eu sou filho de Deus, com coragem, confessando, Pedro estava lá no pátio negando, e Jesus estava sendo esbofeteado pelos guardas do Sinédrio. 18, 19, eu vou só ler, irmãos, 18, 19. Enquanto isso, 18, 19, enquanto isso o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que você me interroga? 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto, deu um tapa na cara de Jesus. Falou assim: isso é jeito de responder ao sacerdote? Enquanto Jesus estava com coragem ali, sustentando que era o Cristo, Filho de Deus, estava sendo esbofeteado, Pedro estava lá fora, no meio dos guardas se aquecendo, negando. Não teve a mesma coragem. Não teve a mesma coragem. Irmãos, em relação a Pedro estar ali com os guardas, eu trouxe para os irmãos Salmos 1, de 1 a 2. O que diz Salmos 1, de 1 a 2? Já é conhecido, acho que tem gente que sabe de cor. Salmos 1 e 2. Estou acabando já, viu, irmãos? Bem rápido. Salmos 1 e 2. Quem achou pode ler bem alto, irmãos. Bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, essa parte de Pedro ali com os guardas nos mostra o cuidado que a gente tem que ter com as circunstâncias que a gente se insere. Pedro ficou ali perto dos guardas e não sustentou. Ele não conseguiu sustentar diante ali das pessoas que ele era um seguidor. Ele não conseguiu. Então, muito cuidado com as circunstâncias em que você se insere, porque se você andar no conselho dos ímpios, né, como a gente leu, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores, né, você pode não mostrar firmeza na sua fé. Pedro não mostrou, não conseguiu. Muito cuidado, irmãos. Quando o Salmo versículo 1 e 2 fala para tomar cuidado onde anda, é porque a gente lê às vezes a Bíblia e fala assim: como Deus é chato, né? Como Deus é chato, pastor. Deus é muito chato, porque Ele não quer que eu faça isso. Então tudo de Deus é não faça. Na verdade, a graça de Deus, a sua misericórdia é tão grande que Ele nos orienta a não ir
para evitar, muitas vezes, da gente entrar em circunstâncias difíceis, não é? Agora, quando Pedro encarou o parente de Malco lá, aí negou mesmo, bonito, né? Você imagina, o parente da pessoa que eu arranquei a orelha. Você é seguidor de Jesus? Interessante que aqui, Pedro poderia reformular a história. Ele poderia falar assim, sou. Inclusive, queria te pedir perdão, porque Jesus nunca me ensinou a fazer isso. Eu descumpri um preceito do Senhor, né? Então, eu queria te pedir perdão. Inclusive, eu orei para que desse tudo certo com o seu pai. Como ele está? Eu poderia ter feito isso? Não, o medo era tão grande que ele viu o lado dele. Então, irmãos, o que eu entendo dessa parte é que Pedro tinha muita convicção de que não negaria, chegou a situação, estava nas circunstâncias, negou. Fato, ele negou. Mas ele negou por causa do medo. Quando a gente fala assim, Pedro negou Jesus, a gente não entende o contexto, né? O que aconteceu? Ele simplesmente foi lá e negou? Eu vou negar, hoje eu decidi negar Jesus. Vou negar. Não, ele foi colocado numa situação que ele não teve força de mostrar a sua fé. Não teve. Então eu acho que essa questão de ter decepado a orelha pesou muito. Ele ficou com muito medo porque ele estava no campo minado do inimigo, né? Estava no campo minado do inimigo. Nós nunca saberemos, né, o que aconteceria, o desdobramento dessa história, se Pedro tivesse respondido diferente a esse parente do soldado que ele cortou a orelha. A gente fica na dúvida porque ele simplesmente teve medo e o medo dominou. Então ele negou Jesus. E agora o ponto também muito interessante que eu gostaria de afirmar com os irmãos é o olhar que Jesus teve para Pedro quando ele negou. Aí a gente fala assim, Pedro negou a Jesus. Mas muito fraco, né? Andou com Jesus 3 anos. Fez tanta coisa, né? Viver andando de barquinho lá no Mar da Galileia, para lá e para cá com Jesus. Tanto sermão que ouviu, né? Ele é um fraco, né? Então, aí a gente aprende que tudo na vida do cristão é graça e misericórdia mesmo. Porque quando o Pedro negou Jesus a 3ª vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, cumpriu-se o quê? A profecia de Jesus, a revelação de Jesus, cumpriu. Jesus já tinha enxergado esse momento, cumpriu. Aí o que aconteceu? Ele lembrou das palavras do Senhor. Pedro lembrou do que Jesus falou. O que Jesus tinha falado? Você vai me negar 3 vezes. Satanás vai te cirandar como trigo, Pedro. Eu já orei por você, já intercedi para que você não desfaleça. E depois que você se converter, fortalece os seus irmãos. Foi isso que Jesus falou. Ele lembrou. E engraçado que Lucas, ele acrescenta, porque os evangelhos às vezes contam a mesma história, né? Se você pegar Mateus, você vai ver que Marcos conta a mesma história diferente de Mateus. Os irmãos sabem disso, né? Lucas, ele conta um detalhe interessante. Ele diz que quando Pedro negou a Jesus pela 3ª vez, o Senhor olhou para ele. Jesus olhou para Pedro naquele momento. Então eu imagino que da onde Jesus estava, dava para enxergar. Porque Lucas 22, 60 e 61, vamos ler, irmãos. Lucas 22, 60. 22, 60 e 61. Vou ler rapidamente para a gente terminar. Pedro respondeu... Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Diretamente para Pedro. Irmãos, Jesus já havia intercedido, cumpriu a profecia. Quando aconteceu o que ele havia predito, ele olhou para Pedro. Olhou diretamente para Pedro e Pedro lembrou. Poxa, Jesus falou para mim que eu ia negar ele 3 vezes antes do galo cantar, que Satanás ia me cirandar como trigo, né? Que ele já havia intercedido para que eu não desfalecesse e para que depois que eu me converter, para eu fortalecer meus irmãos. Então, irmãos, ele lembrou que Jesus havia o quê? Intercedido.
mordido por ele, para que ele não desfalecesse, porque quando o galo cantou, ele chorou, ele se arrependeu, e ele lembrou das palavras do Senhor, entende? Só que Jesus, o olhar de Jesus foi de recriminação. Jesus vinha apanhando já com traição, com tanta coisa, estava sendo interrogado, esbofeteado. Aí o galo cantou, ele falou assim: Pedro me negou a terceira vez. Aí ele olha para Pedro, diretamente para Pedro, e o olhar de Jesus fez Pedro o quê? Lembrar das palavras de Jesus. Então a gente pode estabelecer aqui uma coisa: Pedro não desfaleceu porque Jesus intercedeu. Entende, irmãos? Não é a sua força, não é a minha. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou sair dessa situação. Não, irmãos, é focar que Jesus é o seu intercessor. Por isso que você não vai desfalecer. Por isso eu não vou desfalecer, porque Jesus intercede por mim. Não é? Quando nós pecamos, Jesus olha para nós, mesmo olhar. E às vezes, qual que é a diferença aqui, irmãos? É que se você se arrepender, a vontade de Deus é que você se levante, se recupere e siga de forma madura. Se você não se arrepende, aí certamente você vai ser repreendido, né? Porque um homem que endurece muitas vezes a cerviz, né, e não cede, ele vai ser, como diz a palavra, ele vai ser o homem que muitas vezes endurece a cerviz e não se arrepende, ele está quebrantado sem que haja cura. Então a diferença quando a gente peca e Jesus olha para nós é o que vai acontecer conosco. Vamos nos arrepender? Senhor, eu me arrependo, olho para o Senhor, lembro de tudo que o Senhor falou, eu me arrependo. Ou então você vai endurecer sua cerviz e não vai reconhecer que você pecou. Esse é o que não pode acontecer com o cristão. Endurecer a cerviz e não reconhecer o pecado. Precisa reconhecer o pecado. Então nós podemos esconder de todos, mas do Senhor a gente não consegue, porque Ele vê tudo, não é? Ele vê todas as coisas. Então vamos olhar para o Senhor, vamos nos arrepender. Diz a palavra o seguinte, vou pular aqui, ele já está avançado. Vamos pular. Irmãos, para finalizar, para não ficar muito extenso, quando Jesus fala assim, quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Jesus falou para Pedro. Então, essa situação mudou o coração de Pedro. Com certeza, Pedro levou essa situação para todo o seu ministério, porque ele negou o próprio mestre. E nessas circunstâncias em que ocorreram os fatos, isso marcou profundamente Pedro. Vamos ler, depois de vencidas as situações, passou todas essas coisas, o que Pedro nos orienta? Jesus falou para ele assim: quando você se converter, Pedro, como você foi cirandado por Satanás, porque eu permiti, eu orei por você, você não desfaleceu, não é? Quando você passar por essa prova de fé, da sua própria fé, e você vai mudar a rota, vai se converter, fortalece seus irmãos, porque você tem experiência, você passou pela prova, entende, irmãos? Passou pela prova, é diferente de falar, como ele falava, não, eu vou te seguir, se preciso for eu vou ser preso. Ele não tinha experiência, nunca precisou ter experiência. Jesus permitiu que ele tivesse e ele negou. Qual é a orientação de Pedro para todos os cristãos? 1 Pedro 3, 13 e 15. Quem achou pode ler, para finalizar. Bem alto, irmãos. 1 Pedro 3, 13 e 15. Olha, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem custúdeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha aí, vocês viram, irmãos? É o mesmo Pedro?
Isso aí é para nós, né? Quando você se converter, Pedro, fortalece seus irmãos. Ele deixou aqui, ó, o fortalecimento. Depois de convertido, depois que passou pela prova, não é? Ele deixou isso aqui, ó. Ele falou, olha, não tenho medo. Eu tive medo. Eu tive muito medo. Olha a situação que eu passei, neguei a Jesus. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Estiver praticando o bem, né? Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, porque não, em tese não deveria haver maus tratos com aquele que pratica o bem, mas se porventura acontecer, que vocês venham sofrer por aquilo que é justo. Olha, Pedro, totalmente diferente, se converteu, né? Se converteu. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no vosso coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da sua fé. Olha, irmãos. Então, irmãos, não é sobre as forças que você tem para vencer. É sobre a graça de Deus que não deixa você desfalecer. Que te faz mais maduro. Que quer que você reconheça o seu pecado, né, o seu erro, como Pedro olhou para Jesus e reconheceu, se fortaleça, se converta, se fortaleça e ajude os irmãos nessa caminhada. É assim, irmãos. Você vê que o olhar de Jesus foi o seguinte: quando você se converter, Pedro, você me negou, eu fui a vítima, mas está tudo bem, a minha graça é sobre você, eu intercedi. Quando você se converter, fortalece seus irmãos. Porque você passou pela prova, pela experiência, fortalece seus irmãos. Amém, irmãos? Não é sobre a força que você tem. É sobre a graça de Deus, o olhar de Deus, a intercessão de Deus, que vai fazer você se converter, se fortalecer e ajudar seu irmão. Porque a caminhada não é fácil. Então, às vezes, a experiência que você passa vai servir para o outro, né? Como instrução, como fortalecimento. Amém? Vamos orar para terminar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra tão simples. Se nós chegarmos em casa e fizermos uma releitura, vamos compreender, Senhor, que o segredo está em santificar a Cristo no nosso coração, segundo o Pedro reconheceu. Não é por impulso, não é pela circunstância, Senhor. Não é por nada disso, Pai. Precisamos entender, Senhor, que a vida cristã não é fácil. E que olhando aqui por essa passagem, Senhor, quando Pedro nega o Senhor que foi a maior vítima, avisou, intercedeu, para que lá na frente Pedro se convertesse, se fortalecesse e ajudasse seus irmãos. E essa palavra aqui hoje é resultado também daquilo que o Senhor falou para ele: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Aí ele escreveu esse versículo dizendo: olha, não deveria haver maldade para aqueles que fazem justiça, mas se porventura vocês tiverem que padecer por fazer o que é certo, padeçam. Mas santifique a Cristo no vosso coração, porque santificando a Cristo no coração, nos nossos corações, nós estaremos prontos para responder àquele que perguntar acerca da nossa fé. E santificar o Senhor no nosso coração, Pai, é renúncia, é estar na sua presença constantemente. Não aquilo que nós fazemos, como Pedro fez muitas coisas para o Senhor, andou 3 anos, mas é aquilo, Senhor, que nós entregamos para o Senhor, em consagração, em renúncia, em disposição para estar na sua presença, Senhor, coração aberto. É isso que santifica o nosso coração. Leitura da sua palavra, oração. Então, uma vez santificado Cristo no nosso coração, aí sim Pedro nos diz: olha, essa é a palavra de fortalecimento que eu tenho. Se vocês santificarem a Cristo no vosso coração, vocês estarão prontos para responder a quem quer que seja que perguntar acerca da vossa fé. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, te pedimos graça e misericórdia para caminhar em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade.
Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Lembrando, temos encontro toda a semana, ok? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, louvado seja, Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, bendita é a Tua palavra que vem aos nossos corações, que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça diante das dificuldades, das lutas, e que o verdadeiro amor Ele lance fora, Senhor, todo o medo, para que possamos glorificar o Teu nome independente da circunstância. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com o Teu povo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, vão em paz em nome de Jesus, e amanhã às 8 nos encontramos, se assim o Senhor nos der fôlego e vida.